Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para você que nos ouve em qualquer parte aí do mundão. Como é que vocês estão? Dá beijo. E aí? Hoje, mais um tema, né? Mais uma semaninha começando, que vocês aí tenham todo o gás necessário para encarar mais uma semaninha, né, de vida nesse mundão. E o tema hoje é Revide. Ele já chega com um título já, esse tema. Bem grandão pra você. E eu já começo com uma frase lacre pra vocês, que é: será que nós estamos amadurecendo ou só endurecendo? Também era um bom título, né, pra esse episódio, mas um pouco longo. E aqui, gente, a gente já vem direto, assim, a gente já vem sem preliminares, a gente já coloca o assunto na mesa desse jeito que ele vos apresenta mesmo, que eu apresento aí pra vocês. E qual que é a ideia? É justamente a gente tentar compreender nas nossas mudanças. Os anos vão passando, a gente vai ficando mais velho, a gente olha pra algumas experiências assim da nossa vida e a gente fala: não, mas agora eu aprendi, não, mas eu não sou mais aquela pessoa bobinha, não, mas eu não sou mais isso. Como se isso é o que a gente tá mirando, né, realmente conotasse uma mudança, assim, no sentido da maturidade, de uma sabedoria que a gente julga ter daquela situação em si, quando, na verdade, não é que a gente amadureceu, né, a gente só, de alguma maneira, conseguiu ali ferramentas e métodos, né, de autoproteção, que nos colocam numa situação onde a gente não passe mais por aquela coisa que antes a gente passava e sofria e era ruim pra gente. Agora a gente conseguiu o jeitinho, agora a gente tem as manhas, né, de como passar por aquilo sem sofrer tanto. E julga isso, né, como sendo algo maduro, né? Não, agora eu sei como fazer, agora eu tenho essa inteligência para lidar com essa situação, porque eu não sofro mais quando passo por ela, eu tenho o meu método. E aqui, de novo, né, exemplos que eu sempre gosto de dar. Às vezes a gente, sei lá, sofreu muito porque, não sei, confiou muito nas pessoas. E aí hoje, não confiando mais em ninguém, não, aprendi a minha lição. Não, agora eu sei fazer porque eu não confio em ninguém, então eu amadureci, eu venci. E não... E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até essa reflexão que eu quero trazer, o quanto essas coisas que vão na contramão da resiliência nos moldam, né? Então a gente, de novo, acaba sendo, né, aquilo que nos feriu, a gente acaba sendo simplesmente um fruto daquele meio e um resultado, assim, totalmente previsível do que aconteceria. Nada de grandioso foi feito, a gente não aprendeu coisa nenhuma, a gente simplesmente virou ali uma vítima daquela situação, né? Até nesse exemplo aí, por exemplo, de confiança, ok, alguém vai lá, te magoou ou enfim, te decepcionou, e aí com o resultado você não confiar mais. Bom, isso aí é o previsível, né? Isso aí é o que qualquer pessoa faria, é parar de confiar, né? É o jeito mais rápido de, não vou ter mais esse problema, é simplesmente não estar nesse problema, né? Como é que eu resolvo o não me decepcionar confiando em pessoas, não confiando em mais ninguém? De novo, isso te parece algo maduro? Te parece uma lição? Te parece algo que você realmente evoluiu e se autodesenvolveu? E não, com certeza não. É um pouco dessa linha de pensamento que eu quero trazer para as áreas da nossa vida, e eu gosto muito de compartilhar coisas que são verdades para mim e que fazem parte, né, do meu leque de crenças para viver. E um dos nortes, né, pra minha vida no último ano, mas já mirando também para esse 2024, tem sido mapear muito bem
Essas áreas da vida onde a gente se acha tão sabichão e a gente se acha tão imbatível e na verdade a gente só tá totalmente revestido ali de autoproteção, de traumas mesmo, né? Achando que agora sabe lidar. E encontrar essas áreas e ir, né? Botar a cara mesmo e ir ao encontro dessas situações. A minha psicóloga, ela tinha uma frase que eu gostava, ela falava assim: Catiele, os nossos traumas sempre vão pegar a gente no colo. Ou seja, quando a gente não mexe nesse tipo de área, todo mundo, né, gente? O ser humano, a gente já vai chegar lá, assim, ninguém gosta de ficar passando por sofrimentos e situações ruins e traumas, ninguém gosta disso. Mas a gente se acostuma com algumas coisas e a gente se acostuma também com ali ser o nosso lugar familiar, com ali, por mais que seja sofrido, por mais que foi uma coisa ruim, aquela situação nos acolhe de certa forma, né? É um trauma conhecido e etc. Então a gente tá muito acostumado a ficar naquele lugar. Por exemplo, de novo, né? Vou dar esse exemplo da confiança. Hoje eu não confio mais, eu já confiei, então hoje eu não confio mais. É um trauma nosso chegando, colocando a gente no colo e falando: ai, pronto, vem cá. Ai, você confiou, né? Se decepcionou. Ai, é assim mesmo. Olha só como essas pessoas são más com você. Realmente, vem cá. Então, o não confiar mais, ele vai ao encontro desse trauma, né? Que já foi gerado, dessa ferida, por assim dizer. E a gente tá ali, não, agora eu também não confio mais em ninguém. Agora, sabe aquela criança birrentinha, né? Que agora se revoltou. E também a minha psicóloga tinha, acho que já comentei nisso em algum episódio, mas eu e a minha psicóloga, a gente trabalhava muito a psicologia ali dos esquemas, né? Basicamente são gatilhos, né? E era muito interessante porque ela trazia, tem um estudo, né, por trás disso, ela tem várias especializações nessa temática. Basicamente ela mapeava ali dentro, né, obviamente do nosso contexto e de todas as nossos momentos juntos, né? Ela mapeava aquilo que teve de falta, né? Ela tinha ali, acho que, se não me engano, eram 7 ou 8 pilares ali fundamentais para a criação, né? Ali para nossa primeira infância, ou seja, a proteção, a validação, o afeto, blá blá blá. Então, coisas que vêm ali do nosso núcleo familiar, no desenvolvimento de quando a gente é uma criança, né? E que vão ser ferramentas que a gente vai utilizar no futuro como adultos. Obviamente ninguém é perfeito, nenhuma criação é perfeita, a gente tem muitas falhas, né? Nossos pais falham também. E aí, como que a gente lida com aquilo no futuro, né? Ou seja, você não teve isso, então você não foi atendido nessa área da sua vida, como que você vai se desenvolver, né? Como é que você vai resolver essa área da sua vida sendo que você não teve isso? E ela sempre falava de 2 reações possíveis de quando a gente não é atendido numa área da nossa vida na infância. Ou a gente vai para super necessidade daquilo. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa, não sei, não foi muito validada, não teve muita validação ali, né, da sua criação. Ou ela vai virar a pessoa que vai fazer de tudo para ser validada sempre, vai ficar refém de situações onde ela precisa ser validada, ou ela vai ser aquela pessoa, quer saber, também não precisa da validação de ninguém, vai todo mundo se fuder. Já aquela coisa mais da rebeldia. Eu sempre tive mais tendência, depois de uma certa idade, né? Quando eu era criança também ficava atrás das coisas e tal, queria, né? Como é normal, né? Adolescente, enfim, criança quer fazer parte do grupo, do todo, ia ser aceita, né? Mas depois de um momento ali, eu já também chutei o balde. E pra mim era mais fácil ter uma postura de, vai se fuder todo mundo, também não quero mais saber. E isso é uma resposta traumática também, né? A gente tá ali tendo uma reação que saber também não quero. Também uma criança birrenta que tá ali, também agora não tive, então agora também não quero ter e eu tenho raiva de quem tem. Então, isso não é amadurecer, né? Isso não é a melhor maneira de passar por isso e ser livre dessa situação como um todo. E a minha psicóloga trazia muito essa ideia, né, dos esquemas, né, dos traumas, justamente para então, uma vez identificado, né, quais são os pilares ali que você teve em falta, como você tem reagido a essa falta, né, como que isso se desenvolveu para você ao longo dos anos, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, como essas coisas ainda afetam áreas da sua vida e como resolvê-las, né, como melhor gerir isso de maneira que o seu trauma não te pegue no colo e fale, coitadinha dela, né. Então, basicamente, esse episódio de hoje vai ser um chamado pra saia da sua coitadolândia. Olha aí, um ótimo título também. Gente, eu tô
Bom, até o final do episódio a gente decide se o nome vai ser Revide, Saia da Coitadolândia ou Amadurecendo ou Endurecendo. É publicitária, né? Ela é muito boa em names, ela devia voltar pra área, mas ela não vai. Ou vai, ou não vai. Será que ela vai? Basicamente, de novo, né? Eu sempre gosto desse convite para a reflexão. A gente entender realmente as áreas da nossa vida onde a gente tá se achando muito maduro, muito resolvedor, muito evoluído, desenvolvido. E a gente só tá sendo ali vítima e uma mera consequência, né? Bem previsível daquele trauma, daquela situação. E eu falo assim, do meu ponto de vista, de alguém que sempre fala o quanto eu amo viver, o quanto eu gosto de aproveitar o viver o máximo possível, e etc, etc. E de repente eu me peguei sendo uma pessoa que evita coisas que são inerentes a viver, que é, por exemplo, o sofrer, né? A gente se vê cada vez mais, né? Nessa sociedade onde a gente tem, onde o estímulo de dopamina e todos os outros neurotransmissores ali do prazer estão 100% do tempo estimulados para que a gente só sinta prazer, a gente só se sinta entretido o tempo todo, a gente tem ficado cada vez mais distante desses sentimentos, né? E a gente se vê, meu Deus, já até comentei disso no último episódio, né? O quanto a gente tá tendo assim uma aversão a tudo que não seja prazeroso, extremamente legal, extremamente alegre, feliz. E, gente, calma lá, né? A vida também tem o outro lado. E eu até ouso dizer que o outro lado é que mais nos ensina, né? Eu não lembro qual pessoa da história que falava que quando se ri, não se pensa. Depois eu pesquiso pra ver. Não lembro, gente. Não achei que o resultado... Invenção do povo. Mas enfim, tinha alguém que falava isso. Uma pessoa mal-humorada, né? Possivelmente. Mas por quê? Porque na verdade, quando a gente tá muito feliz, gente, é difícil a gente mapear coisas nesses momentos, né? A alegria, ela nos distrai, o prazer, ele nos distrai. Então, assim, é por meio desses momentos de dificuldade que a gente realmente tem aquela coisa da evolução. Vamos de clichê, vamos daquele assunto bem coach, bem pastor, bem pregação pra falar. Como é que as pessoas davam aquelas comparações, que as pérolas vêm a famosa frase, ostra feliz não faz pérolas. Aquela coisa bem, até acho que eu já comentei disso numa última vez que eu gravei, falando de vinhos, por exemplo, né, que o vinho, quanto mais a uva passa, quer dizer, quanto menos a uva passa por estresses da natureza no seu desenvolvimento, mais docinha ela é e etc. Então, sim, tomando no cu que a gente fica mais forte, a gente fica mais sábio e etc. Não só a gente tomando no cu, mas a gente sendo bem atento para as pessoas à nossa volta tomando no cu também, isso é bem importante. Eu adoro, inclusive, aprender vendo os outros se ferrar. Em vez de eu me ferrar, né? Eu sempre tô bem atenta. Eu tô assim, então quer dizer que se eu for por esse caminho, vai dar merda. Anotado, então. Enfim, eu dizia que eu ser uma pessoa grande defensora do viver, do, sabe, explorar a vida, do sair, do viajar, do ver a natureza, do sentir, do, ai meu Deus, estar com os amigos e tarará, tarará, e boas experiências. Eu olhar pra mim mesma e falar assim, não, vou me esquivar aqui de sofrimento. Tô sendo uma grande hipócrita, né? Porque viver também é sofrer. Também é passar por esses momentos em que a gente não vai estar felizão o tempo todo. E aí, né, ter uma reflexão a partir disso. Eu me considero uma pessoa bem impaciente pra muita coisa. E me via, assim, sendo uma pessoa muito impaciente pra sentir até. Tipo, quando algum sentimento que eu não gosto vem, eu fico muito apressada pra parar. Tipo, seja, sei lá, coisas que eu não posso resolver, coisas que estão para além do meu controle. Vem um sentimento ali que eu falo, mano, não quero estar sofrendo, não quero estar sentindo falta disso, não quero estar pensando nisso, eu não quero. E eu me vejo assim, desesperada pra sair daquele pensamento, daquele sentimento. Mas de novo, né, como minha psicóloga também costuma falar, vamos aprender, vamos ouvir, né, por que esse sentimento tá aqui, o que ele veio fazer, o que ele veio falar. Claro que é sempre muito importante depois disso a gente ser muito sábio pra também abrir ali o nosso ouvido pra vozes que possam vir desses sentimentos, né, é justamente na meditação a gente deixar, né, ali os pensamentos e sentimentos fluírem, porém canalizando essa corrente, né, então assim, veio esse sentimento ruim, vem essa situação que traz um sofrimento, mas não é
passar por isso e achar que teu ponto final é o sofrimento, é a tua morada, né? Eu até deixei assim escrito que o sofrimento ele faz parte da jornada, mas ele não pode ser destino final de ninguém, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. É só que viver também é sofrer, faz parte disso. E eu me vi, né, assim como qualquer ser humano, a gente tem essa tendência natural a se esquivar de situações que nos fazem sofrer, se esquivar de problemas. Eu lembro quando eu era criança, assim, adolescente, bem fresquinha, né, ali a nossa primeira infância e tal, tinha tanto assunto que me fazia sofrer, que eu lembro que, assim, quando as pessoas até sem querer tocavam nesses assuntos, gente, eu virava um bicho, assim. Eu lembro que eu ficava doída, sofrida, porque eram traumas muito, muito recentes na minha vida, né? Era muito fresquinho tudo aquilo, eu tinha acabado de passar por aquilo. É tipo, sei lá, tu vai lá, cortou o pé, um caco de vidro, e agora você vai lá e vai querer lavar aquela ferida com água corrente. Não, acabou de cortar, calma. Então eu tava muito, muito armada. E aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com essas coisinhas, e isso aí que tá. A gente tem que mexer nessas feridinhas, né? Então eu fui com o tempo olhando para essas feridas, fui ao encontro desse sofrimento, desse problema, fui entendendo, fui, sabe, indo atrás. Gente, é ir atrás. E eu sei que a gente tem uma tendência a só colocar uma pedra nesses assuntos, ou, noutra metáfora, sei lá, colocar lá num quartinho escuro, trancar a porta e esconder a chave. A nossa tendência é essa. É não mexer, isso aqui me incomoda, né? Dói quando isso acontece, então agora isso não vai mais acontecer, que daí nunca mais isso aí vai doer, vai me incomodar. Então é mais por esse caminho que, de novo, eu te convido a tirar essa pedra de cima desse problema. Te convido a ir lá, achar essa porra dessa chave. Perdeu a chave, chama o chaveiro, arromba essa porta e vai sim olhar para esses problemas. Eu comento porque, pra mim, assim, o ser livre é você justamente ser liberto dessas amarras. Ficar vivendo, evitando situaçõezinhas, evitando sentimentozinhos, evitando cenáriozinhos traumáticos, porque eu não resolvi isso ainda. Gente, é péssimo. Eu gosto de viver a vida com a maior plenitude ever, sabe? Não ficar me preocupando, não ficar pegando atalho e mudando toda a minha logística de vida, porque, não posso passar por tal situação, porque ainda não resolvi isso, e passa ano, vem ano, passando, vem ano. Eu sempre fui uma pessoa muito cercada de gente de todas as idades perto de mim, gente nova, gente mais velha, enfim. E eu gosto muito de aprender com todas as idades, e, gente, hoje com 30 anos, eu vejo, e até antes, né, dos 30, com 20 e poucos, eu já olhava as pessoas de 50 anos, e, gente, logo ali, 50 anos pra mim, entendeu? E pra todos nós. Mas eu vejo assim as pessoas de 50 anos que estão com tanto peso, gente. A galera tá assim, com toneladas de problemas que vem guardando por anos, e você olha essas pessoas de 50 anos e elas têm uma vibe de 20 e poucos. Com tanto de insegurança que elas têm acumulada, com tanto de, sabe, rancor e dores e sofrimento, coisa, esse quartinho, esse baúzinho, esses problemas não cabe mais. Passaram a vida inteira jogando problema nesse baúzinho, nesse quartinho, não cabe mais. A porta agora tá estourando, a tampa agora tá saltando, e eles estão se vendo, né, ali na crise da meia-idade. Por isso que a crise de meia-idade vem, gente, porque a galera fica postergando essas merdas, aí chega com 50 anos, tá aí, cheio de merda pra resolver, e não sabe mais, porque daí agora acumulou tudo. Acumulou tudo, se fudeu. Então, assim, eu trabalho muito na minha vida pra não chegar nesse nível. Tipo assim, todo tempo eu tô olhando pros meus problemas e tô assim, vem cá você, vamos sentar, vamos resolver. Tô vivendo a vida, tô falando, isso aqui ainda me atrapalha, me incomoda, vem, vamos entender por quê, vamos estudar você. Então, assim, eu decidi que esse ano, esses últimos anos, né, ano passado eu já tinha começado nisso, tô tirando, assim, uns probleminhas, uns trauminhas aí do baú, do quartinho. Tô lavando ele, tô pendurando no varal, tô deixando secar, tô vendo, tô trazendo pra luz, gente. Primeiro passo é trazer pra luz e entender, caramba, o que tá me incomodando ainda, né? Por que eu tô, meu Deus, passando por isso ainda de novo? E eu ainda quero fazer um episódio pra explicar um pouquinho sobre sentimento, porque eu sei que nem todo mundo tem a clareza, né? Ainda não tem as ferramentas pra conseguir identificar as coisas no momento em que elas acontecem, que é a questão da autoconsciência. Só pra trazer um exemplo prático, eu costumo dizer assim, ó, sempre que você se vê
irritadinho, irritadinha com alguma coisinha, chateadinho, magoadinho, sabe assim, coisa pequena, coisa do dia a dia, tá? Não tô falando de uma situação enorme, ai, brigou com o namorado, não é isso. Sabe assim, coisinha que do nada você se vê irritado com aquilo? Não tô falando também de coisa bobinha no sentido de, ai, sei lá, música alta do vizinho, não. Tipo, sei lá, alguém soltou algum comentário, às vezes nem era pra você, aquilo te ofendeu, você não gostou. É esses sentimentozinhos que a gente começa a trazer pra gente e analisar. Caramba, por que isso me ofendeu tanto, né? Por que me deixou bravinho? Por que me deixou tristinha? Por que do nada eu tava ali numa conversa descontraída com os meus amigos e fiquei mais armado, mais armada, fiquei mais hostil, dei uma resposta meio direta demais? Por que isso me incomodou tanto? E são coisas que você não tem que falar pra ninguém, não precisa dar satisfação pra ninguém, mas é a partir dali que você começa a investigar onde é que ainda tem probleminha pra você resolver, né? Qual área da tua vida ainda tá pegando ali no seu calcanhar. E só com você, entre quatro paredes, admitir coisas, mapear coisas e, de novo, né? Trazer pra luz esses probleminhas. É um exercício que eu tenho feito na minha vida. É claro que são muitos problemas que a gente tem durante a vida toda. Vai, às vezes, uma questão ali do passo a passo. Nenhuma mudança, ela é simples, ela é fácil. O que eu gosto de pensar sempre é que quanto mais a gente lida com os problemas, melhor a gente fica em resolução de problemas. Essa questão da padronização é uma coisa que eu sou viciada, eu amo. E se você pegar, por exemplo, xadristas, né? Pessoas ali que jogam xadrez profissionalmente. O que é um bom jogador de xadrez? É a pessoa que ela decorou padrões do tabuleiro. Ela decorou que quando a peça X está no lugar Y e o tabuleiro está configurado em tal formatação, a jogada possível é essa e aquela. Então, para isso, a pessoa estuda diversas jogadas de outros jogadores. Para isso, ela joga muito também e ela vai decorando. Então, quando ela vê que chega aquele momento que o tabuleiro se configura de tal maneira, é óbvio que as soluções são aquela e aquela. E é esse exemplo que eu trago na minha vida, porque eu sempre olhei muito pro que os outros fazem e pro que eu faço, para que quando chegar um problema, eu sempre me treino a ser uma pessoa que resolve o problema. Eu tô sempre tipo, tá, essa situação aconteceu, quais são as soluções possíveis, né? Como que se pode resolver isso? E você, quanto mais lida com esses problemas, melhor fica em resolvê-los, né? E, obviamente, nem tudo tá no nosso domínio, no nosso controle, a gente também não vai conseguir fazer tudo por todo mundo o tempo todo, não é isso. Mas você, conforme vai fazendo isso, você também consegue até elencar quais são as prioridades na sua vida pra resolver, né? Quais são as pendências, o que tá mais agora pegando pra você pra ser resolvido. E é aí que a maturidade entra, e não o endurecimento, né? O amadurecimento e não o endurecimento. Não é, não vou sentir mais nada, que daí agora eu resolvo, porque se eu não tô sofrendo com isso e não sinto isso, então eu resolvi isso. Não é bem por aí, né? Não é ficar um robô insensível, não é isso, né? É sobre você lidar tanto com aquele problema e conseguir resolvê-lo. E ele já não vai te incomodar mais. Agora ele não é um bicho papão de 70 metros, né? Você já tá lidando com aquilo e você vai criando skill, vai criando ali, né, resistência pra lidar com aquilo, e aquele problema já não é tão grande assim quanto você pensava que ele fosse. Sabe que exemplo também que é legal de ilustrar? Eu adoro trazer exemplinhos, né? Mas, sabe filme de terror? Eu acho que a maior parte das pessoas também são assim, sei lá. Eu acho que a gente tende a ter mais medo daqueles filmes de terror onde a gente não consegue ver o bicho ali, né? A entidade, ou seja lá quem for que tá causando aquele mal. Isso até é uma estratégia, né, feita nos filmes. Por quê? Porque ele evoca o nosso imaginário. Se eu não vejo uma coisa, eu posso imaginar o que for. Eu vou lá no meu trauma, eu vou ali no meu medo mesmo, né, infantil, tal, do meu âmago mesmo, e crio na minha cabeça aquele ser que vai me assustar. Então todo mundo faz isso quando vê um filme de terror. Então é como se o diretor não mostra nenhum bicho-papão, cada pessoa vai ter o seu próprio bicho-papão criado na sua mente. Então quando vira aquela sonoplastia de barulho, quando vira aquele take no escuro que você não consegue ver nada, cada espectador daquele filme vai criar o seu próprio bicho-papão na cabeça e vai ficar com medo. Agora, aqueles filmes que você vê o bicho várias vezes, né? E aí, eu sempre dou risada quando eu vejo aqueles atores pintados, né? Com uma cara, sei lá, uma freira endemoniada, um bicho esquisito, gosmento. Você vê tanto aquele bicho,
né? No começo ele até te dá medo, você fica assim, né? Que ele tá sendo apresentado ainda ali na trama, você até fica com medo dele. Aí depois ele aparece tanto que ele perde até a graça. Aí você fala assim, ai mano, perdeu a graça, vi tanto. Desse tempo pra falar de problemas. Quando a gente não lida muito, quando a gente não vê muito, a gente também tá ali super amedrontado, pensando, meu Deus do céu, o que vem dessa escuridão? Que eu só ouço o barulho, só ouço, né, o ranger ali, já tô amedrontado com isso. Mas se eu ficar encarando isso sempre, olho pra isso, olho pra isso, olho pra isso, pô, uma hora eu não tenho mais medo disso, né? Então, assim, é o convite que eu quero fazer pra gente realmente encarar aí esses bichos papões aí que estão nesses armários, que estão aí embaixo dessas camas, até a gente perder medo. Então não é sobre você endurecer, é sobre você criar tanta força e ter realmente ferramentas e ideias para lidar com isso da melhor maneira, que você superou, realmente superou, não te abala, não é que você criou um jeitinho lá no seu âmago para esconder isso, as 7 chaves, e agora você colocou no lugar ali na tua mente um escape, um jeitinho, um esqueminha para não sofrer com isso, mas tá ali. Não tá resolvido, não tá tratado. Não, é realmente você superar isso. Ficou pra trás mesmo, não te afeta em nenhum modo. E agora, sempre que a situação vier pra tua vida de novo, você já sabe como lidar com ela, você já tem expertise pra fazer isso, porque você realmente lidou com esse problema. Então, é esse o chamado aí, essa é a vibe. E por que eu trago isso também? Muitas vezes eu vejo que a gente fica tão doído com tanta coisa que aconteceu com a gente, que a gente nem percebe, mas isso nos molda de um jeito que quando as pessoas nos olham, elas olham o nosso trauma, elas olham as nossas feridas, elas olham pra gente e conseguem ver exatamente o que nos afetou, o que sabe, fica muito mais claro pra elas toda a porrada que a gente levou na cara do que os socos que a gente deu, que foram poucos, né, talvez. A gente tá ali, sabe, sendo apresentado como um resultado, como eu falei no início, né, como uma vítima, como alguém ali, um habitante da coitadolândia, e não alguém que, pô, a pessoa olha pra você e tá vendo as situações que aconteceram com você, né, acima de te ver, de te perceber. Então, isso pra mim é a maior coisa, né, que me motivou, a não ser alguém que tá sendo regido só por resposta traumática e de repente eu tô aqui, pô, eu tô sendo aqui alguém que tá, é como se eu tivesse o tempo todo vestida ali de uma armadura, né, que já levei muito nessa vida, agora eu tô aqui, a maneira que eu resolvi de resolver essa situação é colocando aqui uma armadura, ficando muito pronta pra qualquer combate aí que eu tiver que ter, eu já tô pronta aqui, já tô revestida, já tô protegida. Mas aí a pessoa me olha, não consegue me ver, não consegue perceber. Ela olha pra mim e tá vendo uma pessoa totalmente protegida, totalmente armada, totalmente escondida atrás dessa armadura. E não se percebe, né? Quem tá ali dentro, quem tá ali por trás disso tudo, né? É mais ou menos essa alegoria que eu gosto de trazer pra que as pessoas consigam nos ver para além disso. Porque o contrário disso, gente, o contrário disso é a gente olhar pro nosso trauma e falar, parabéns, você venceu. Sim, você acabou comigo. Hoje quando alguém me olha, quando eu me olho, eu sou esse trauma aqui. Olhou pra mim, é olhar pra esse trauma aqui, porque você venceu, vida, você acabou comigo. E eu acho que pra mim é o maior motivador pra fazer o contrário. Eu não quero que as coisas que aconteceram comigo me definam. Eu não quero ter uma atitude porque eu tô refém. Eu não tenho escolha. Eu sempre vou ter essa atitude, eu sempre vou sentir desse jeito, eu sempre vou pensar desse jeito pelas coisas que aconteceu comigo. Deus me livre e guarde. E é o que eu desejo que também não aconteça com vocês, né? Que a gente ganhe experiência e inteligência para passar por essas coisas e tenha essa resiliência de não deixar que isso nos mude, que isso nos aprisione, que isso vire algo, vire quem a gente é, que esses problemas virem quem nós somos. Não, meu nome é Catiele, não é problema com família não, né? É mais ou menos por aí. E conforme eu falei, né? Quanto mais a gente vai lidando com isso, menos essas coisas vão nos afetar, mas pelas razões certas. Porque agora a gente sabe como lidar com elas, e não porque a gente aprendeu a guardá-las lá num cofrinho, lá não. É que a gente envelheça e amadureça, e quando a gente é bem mais velho, que nós sejamos, né, pessoas leves, e não pessoas que estão ali pesadas, cheio de amargura, cheio de arrependimento, cheio de problema que tá vindo à tona e, meu Deus do céu, né? Eu até
trago isso, assim, sempre pras minhas amigas, né, que até pras minhas amigas que querem ter filhos, até as que já têm também. Poxa, como é importante a gente resolver esses problemas, até pra gente não propagar esses problemas, né? Quando a gente não se resolve, tô falando agora de um exemplo específico onde você tem ali algumas feridas que não estão tratadas, você vai lá, tem filho e joga as mesmas feridas pra essa pessoa, pra essa criança, né, que tá ali um papel em branco. Aí essa criança também tem os seus problemas, né, se vira um carimbo de problema, que também vai fazer isso na vida de outras pessoas. Gente, a gente nem imagina o quanto os nossos traumas ecoam à nossa volta, assim, ó, tipo, com as pessoas que se relacionam com a gente em qualquer camada, em qualquer nível. Então, assim, o nosso probleminha é que a gente acha que tá lá guardado, as 7 chaves, e não incomoda ninguém, porque a gente já aprendeu a viver com essa pedra no sapato, e a gente acha que todo mundo também vai lidar com isso da mesma maneira que a gente. E não, gente. Os nossos problemas podem afetar muitas pessoas, além de nós mesmos. Então, se você, pensando em você, não é motivado a mudar, então pense que talvez você pode afetar pessoas que você ama por não se cuidar, não se resolver. É mais ou menos por aí. Então é isso. Que a gente se mantenha ali de novo, sempre muito atento a essas lições, esses processos. O sofrimento vai vir, as situações difíceis vão vir e são sempre oportunidades pra gente entender onde a gente ainda pode resolver, o que ainda tá pegando, passar a ter Catiele, né, falando pra mim mesma, ter paciência para esses sentimentos, para esses processos, para essas coisas mais difíceis. E eu encontro mesmo desses problemas e passar por eles. Não ficar evitando, não ficar... Quanto mais a gente adia de resolver essas coisas, já perceberam o quanto a vida passa rápido, né? Vocês já perceberam que passou 10 anos, que há 10 anos você tava vivendo uma realidade, você piscou e agora você tá aí, e a notícia você vai piscar de novo e você vai estar 10 anos na frente, com os mesmos problemas para ser resolvidos. E a gente subestima o quanto o mundo gira muito rápido. Então, assim, que a gente possa passar por isso, aprender com isso, e não ser mais refém, não ser mais vítima, não ser mais um cidadão da coitadolândia aí, que a gente consiga revidar e evoluir, né? E que a gente irradie essa força, né? Que a gente não irradie, então, ali as feridas, mas sim a força vinda delas, né? Que a gente transpareça esse aprendizado, que a gente transpareça essa liberdade que a gente conseguiu ter e lutar pra ter, e não aquele pressionamento, e não envelhecer, ser aquela pessoa, poxa, amargurada, pesada, aquela pessoa até, assim, ó, fisicamente abalada, porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito o quanto o nosso psicológico pode nos envenenar e nos curar. Então, que sejamos pessoas saudáveis por dentro e por fora, que a gente seja leve, que a gente consiga aprender e passar por isso, e o sofrimento vai vir, a gente vai aprender com ele, vai passar por ele, e vai sair lá do outro lado, né? Ele não vai ser como eu falei, a nossa jornada, o nosso destino final. Ele vai fazer parte da jornada, mas não vai ser o nosso destino final, que ninguém more aí, né? Então, é um tchau pra Coitadolândia, que todo mundo levante acampamento e siga pra próxima. É mais ou menos isso, né? Então, é um convite pra gente revidar, ir atrás desse quartinho, desses baús aí, tirar essas pedras dos problemas, encará-los, olhar pra eles e conseguir lidar com esses padrões, reconhecer, ser mais autoconsciente e fazer, né, gente, a nossa história ali ser muito mais do que aquilo de ruim que aconteceu conosco. Um beijinho pra vocês, né? Fiquem aí com essa reflexão. Eu ainda tenho que pensar como que eu finalizo melhor esses episódios aí. Mas um beijo, gente. Uma ótima semana pra todo mundo e tamo junto. Abrir a escotilhada armadura pra meu sorriso acabar com a guerra. Saiba que não existe mar na terra que vença a coragem, sem ter medo de tropeçar na pressa. E quando não der mais com as mãos, vá reza. E quando minha fé falhar, ser flecha pra não errar o ar.
tropeçar quando não der com as mãos. Outra reza, eu não vou ter medo de tropeçar quando não der com as mãos. Outra reza.